Vamos começar nossa aula de metrologia no dia de hoje e vamos começar a ver multímetro. Bom, retornando à aula da semana passada, quando nós falamos do erro da média, então o erro é calculado da seguinte maneira. A gente pega o DPM, que é o desvio padrão da média, e divide pela média, multiplica por 100. Então, lembrando, na aula do dia 1º do 6, né, que nós calculamos as 5 amostras, e a média das 5 amostras foi um HFE de 337,4 décimos. E o desvio padrão da média foi de 26,287 milésimos. Bom, a resposta, você se lembra que ficou um intervalo, né? Onde o beta era maior que 311,113 milésimos e menor que 363,687 milésimos. Bom, então se eu substituir os valores na equação, como é que vai ficar? Eu tenho, no caso, o meu DPM, que foi 26,287 milésimos. Divido pela média, que foi 337,4. Multiplico por 100, dá um erro de 7,79 para mais e para menos. Isto é o erro, tá ok? Muito bem. Vamos então falar do nosso tema de hoje. Então, hoje nós vamos falar de galvanômetro. Então, notem, eu tenho aqui a aparência do galvanômetro, eles podem ser dessas duas maneiras, e internamente, por dentro, ele tem uma bobina móvel, ele tem um ímã e tem um ponteiro. Quando a corrente elétrica passa pela bobina móvel, ocorre a criação de um campo magnético. Esse campo magnético irá interagir com esse campo magnético estático, que é do ímã, e aí o ponteiro vai se deflexionar para a direita. Então note, ó, o elétron entra nesse polo e sai aqui. Então, aqui, tensão negativa, né, elétron negativo, vai me produzir um campo sul, né, um polo sul, melhor dizendo. Aqui, como é positivo, vai produzir o polo norte. Ora, então, o norte produzido aqui com esse sul, né, o que acontece? Polos diferentes se repelem. Bom, então eu tenho aqui repele, aqui a mesma coisa. O polo norte, aqui sendo negativo, aqui irá criar um polo sul. Polo sul com polo norte se repele. Então, esse ponteiro é arrastado para frente, em função da corrente que passará pela bobina móvel. Aqui, nós temos um outro corte, né? Nós temos aqui os ímãs e a bobina móvel por onde a corrente elétrica passa. E dessa interação do campo magnético produzido nesta bobina com o campo magnético estático é que eu tenho a deflexão do ponteiro. Bom, aqui eu tenho um outro corte também, né, de um galvanômetro, onde nós temos aqui a escala, né, a escala graduada, o ponteiro, a mola, tem uma mola para poder regular, né, tem um ajuste, um pequeno ajuste, que vocês vão ver que no multímetro analógico tem, precisa de um contrapeso, que é para isso aqui não passar muito rápido, que ele tem que vir e parar. Se não tiver o contrapeso, ele vai passar direto e depois vai retornar. Depois nós temos peça polar, tambor, bobina, o ímã e o eixo. Os multímetros de boa qualidade, o eixo dele era montado em rubi. Bom, e aqui nós temos a parte teórica propriamente dito. Aqui nós temos o símbolo de um galvanômetro. Aqui eu peguei um galvanômetro de 0 a 1 mA. Ou seja, aqui é 0, aqui 1 mA. Quando ele estiver totalmente deflexionado é 1 mA. Suponhamos que esse galvanômetro fosse
de 0 a 1 mA. Quando passar uma corrente de 1 mA, ele vai estar totalmente deflexionado. Então, retornando aqui. Então, aqui eu tenho a situação, na figura 1, quando ele funciona como um medidor de corrente contínua. Aqui ele está trabalhando como um medidor de corrente alternada. Note que eu tenho um diodo que vai transformar a corrente alternada em corrente contínua pulsante, né? Porque só vai passar o semiciclo positivo. Aqui eu tenho ele trabalhando como um ohmímetro, um medidor de resistência. Nota que eu precisei colocar uma bateria. Por quê? Eu vou colocar um componente aqui. Imagine, eu vou colocar um resistor aqui, por exemplo. Então a corrente elétrica ela vai passar daqui pelo componente para chegar aqui, senão não tem como eu medir, né? E aqui eu tenho a situação dele funcionando como um amperímetro, né? E aqui eu preciso de um shunt para compensar. Como ele só suporta de 0 a 1 mA, suponhamos que eu quisesse passar por aqui 100 mA. Ora, se eu quero passar 100 mA, o galvanômetro só suporta 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que 99 mA passe por essa resistência. Então essa resistência tem que ser menor que a resistência da bobina móvel, para que toda a corrente, né, praticamente 99% da corrente, passe por aqui. Estão entendendo? Imagine que eu fosse medir 1 ampere. Então, se eu fosse medir 1 ampere, eu não posso pôr 1 ampere aqui, senão eu vou danificar o meu galvanômetro. Então, eu tenho que fazer com que 999 miliamperes passe por aqui e apenas 1 ampere passe por aqui. Quando passar 1 ampere aqui, 1 miliampere aqui, eu sei que por aqui estará passando 1 ampere. Então eu preciso de uma resistência de shunt para corrente. Note que aqui tem polaridade. Se eu inverter a polaridade, o ponteiro vai girar o contrário. Bom, o galvanômetro como medidor, né? Então, para a gente calcular, eu preciso calcular esse resistor aqui, ó. Esse resistor. Então, suponhamos que eu queira medir 100 volts. Quando eu estiver medindo 100 volts, o ponteiro aqui vai acusar o máximo, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa resistência. Ó. V, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Como a tensão é 100 volts e a corrente do miliamperímetro do galvanômetro é 1 miliampere, dividindo isso aqui dá 100 mil. Correto? Bom, para a corrente alternada é a mesma coisa. A diferença é que eu tenho que pensar que na corrente alternada eu tenho a tensão eficaz. E aí, quando eu for fazer o cálculo do resistor, eu tenho que transformar a tensão eficaz em tensão alternada. Então imagine que eu quero calcular um resistor para que o meu miliamperímetro meça 250 volts AC. Ou seja, quando ele estiver nesse ponto, quando o ponteiro estiver totalmente deflexionado, corresponderia a 250 volts. Qual será o valor dessa resistência? Bem, então eu tenho que fazer 250, né, multiplicar por raiz quadrada de 2, porque essa tensão é eficaz. Aí eu vou ter uma tensão de pico de 353,55. Subtrai o 0,7 do diodo, né, porque o diodo está em série, e daí eu uso o mesmo cálculo para calcular a resistência. Tá? Uso o mesmo raciocínio. Aqui, ó. Eu quero que ele meça 250 volts eficaz. 250 volts eficaz corresponde a 353 volts e 55. Então, eu perco 0,7 aqui, né? E daí eu vou calcular o valor desse resistor aqui usando a lei de Ohms. Tá ok? Muito simples, né? Muito bem. Bom,
Para a gente fazer esse cálculo, pessoal, para medidor de resistência e medidor de corrente, aí ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? E foge um pouco do escopo do nosso curso, porque envolve derivadas, integrais, tá certo? Então não está muito dentro do nosso curso. Mas normalmente o pessoal, quando eu trabalhava fazendo manutenção e instrumentação, né, em empresa, né, em duas empresas que eu trabalhei, que eu cheguei, tive a oportunidade de trabalhar como instrumentação, muitas vezes esses cálculos a gente fazia e nem sempre dava certo. Aí a gente fazia por tentativa e erro. Agora, tem uma coisa importante no multímetro analógico que é a sensibilidade. Então veja, ó, a sensibilidade é dada pela relação entre corrente do galvanômetro e a tensão mínima de deflexão total do ponteiro. Ora, no caso, a corrente máxima desse miliamperímetro que nós estamos trabalhando, desse galvanômetro, é 1 miliampere. Então significa que a tensão de 1 milivolt vai fazer com que ele deflexione totalmente para a direita. Logo, a sensibilidade dele em ohm por volt vai ser o quê? Se eu fizer 1 volt dividido por 1 miliampere, vai dar 1K. Então a sensibilidade é 1K ohms por volt. Tá certo? E aqui nós temos um esquema de um multímetro analógico. Esse multímetro aqui é muito famoso, da Sanwa, né? Muito bom esse multímetro, foi muito usado. E aqui eu tenho, olha, essas partes aqui são as chaves, né, que fazem as conexões. Então, quando eu quero medir 250 volts, eu vou ligar essa parte com essa. 50 volts, essa com essa. 10, essa com essa. E assim por diante. Note que eu tenho aqui, ó, uma bateria para poder medir resistência, tá certo? Eu tenho também aqui, ó, isso aqui só tem no multímetro analógico, que é um ponto de saída, tá vendo aqui um out? Então aqui eu tenho um capacitor. Isso aqui, quando está em corrente alternada, eu usava isso aqui para jogar no osciloscópio. Isso aqui, pessoal, foi no começo do século XX que colocaram. E até hoje, ainda quando constroem multímetro analógico, ainda colocam isso. E aqui ele tem um protetor, tá vendo? Um varistor com proteção do galvanômetro aqui, para que não danifique o galvanômetro. Hã? Esse potenciômetro é para você ajustar o zero quando está em ohms e assim por diante. Pessoal, o multímetro analógico tem um problema. Como ele trabalha com uma bateria aqui e ele trabalha com resistência fazendo shunt, olha, quando eu estou medindo resistência, eu preciso pôr mais um resistor daqui para cá, na prática. Então, quanto menor for esse resistor, melhor a sensibilidade dele para resistência baixa. Então, para vocês terem ideia, quando eu estou na escala de X1, eu tenho um resistor daqui para cá de 18 ohms. Então, se eu esquecer o meu multímetro analógico na escala de ohms, eu vou danificar, gastar a bateria dele, a pilha dele, no instantinho. Então, esse é um inconveniente que ele tem. Bom, aqui então eu tenho, ó, o pino preto, né, e o pino vermelho, tá certo? Nota que eu tenho aqui, ó, o negativo da bateria aqui ligado no positivo, no fio vermelho, tá bom? E esses diodos aqui, ó, pro AC, tá vendo? Que são para retificar o AC, ok? Então, encerramos essa primeira parte e daqui a pouco vamos ver a segunda parte.